tradicionais de um cruzeiro fluvial. Chance para explorar um dia inteirinho na capital da Áustria. A bordo do Emerald Star, o passageiro vai encontrar algumas excursões especiais e incluídas no preço do cruzeiro. Uma das vantagens que você vai encontrar de fazer uma excursão com o seu próprio barco é que você vai entrar, por exemplo, aqui no Museu de Belas Artes de Viena, sozinho, só com o seu grupo, meia hora antes do público em geral. Para poder aproveitar ao máximo as atrações da cidade austríaca, o navio vai chegar bem cedo e ficar até o final da noite em Viena. As notícias da manhã, de forma rápida e clara. O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado? Os bastidores e o cenário político direto de Brasília. E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa. E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York. De Londres, eu te atualizo com as últimas informações. Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Boa noite. A corrida eleitoral já está a todo vapor, faltam um pouco mais de 6 meses aí para as eleições de 2026 e você sabe, a Band, sempre pioneira, segue fazendo uma ampla cobertura em todo o seu noticiário para dar ao eleitor essa oportunidade de conhecer ideias, projetos dos candidatos, nesse caso aqui hoje do nosso programa, a Presidência da República, discutindo aí o futuro do Brasil. É por isso que esse é um programa de canal livre especial de eleições nesse domingo e a gente convidou mais 2 pretendentes ao Palácio do Planalto. Estão aqui com a gente o ex-deputado federal e ex-ministro que concorre pelo Democracia Cristã, Aldo Rebelo. Obrigado, Aldo, por estar conosco aqui essa noite. E também o fundador do MBL e pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Também agradeço, Renan, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no programa, me acompanhando nessa entrevista, os jornalistas Fernando Mitre e Thaís Freitas. Antes de começar perguntas, eu queria de novo lembrar que isso não é um debate, a gente não vai ter réplica, tréplica, um para lá, 1 minuto e meio para cá, ficar contando tempo. A gente não tem essas amarras ainda da legislação eleitoral, mas claro que a gente vai aqui monitorando um pouco de tempo, esse equilíbrio, para que os candidatos, aí, os pré-candidatos possam apresentar as ideias. Eu, por ordem alfabética, vou começar pelo Aldo Rebelo aqui. Aldo, primeira pergunta, olhando para uma proposta de campanha, que 2, 3 propostas, ideias o senhor colocaria como prioritárias num governo do senhor à presidência da República? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Mitre. Boa noite, Thaís. Boa noite. O que eu penso é o seguinte, vamos fazer um diagnóstico. O Brasil é um país rico, o Brasil não é um país pobre, mas o Brasil é um país interditado institucionalmente. O problema do Brasil não é de recursos, de investimento. O problema do Brasil é um bloqueio institucional. O Brasil é bloqueado pelas instituições e pelas corporações, Ministério Público, IBAMA, FUNAI, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Juizado de Primeiro Grau. É uma sucessão de bloqueios que param o país. E esse diagnóstico já traz a solução. É você desinterditar o Brasil a partir do enfrentamento da primeira corporação a interditar o país, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma ferrovia parada há 6 anos por uma decisão monocrática de um juiz do Supremo que provavelmente nem saiba onde fica essa ferrovia, que é a Ferrogrão, lá de Sinop até Miritituba.
Então você tem que remover esses bloqueios. Você tem que criar uma autoridade única de licenciamento no país e substituir essa série de instituições que podem parar o país. Você tem que tirar do IBAMA o poder de demarcar a unidade de conservação. Você tem que tirar da FUNAI o poder de demarcar a terra indígena. Eles podem continuar fazendo os seus pareceres. Agora, outra autoridade vai ter que tomar essa decisão porque essas corporações não têm demonstrado equilíbrio para tomar essas posições. Então, em resumo, é o Brasil rico, que tem a maior fronteira mineral do mundo, que tem a maior fronteira de energia do mundo, que tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, que tem a maior fronteira de agropecuária e de agroindústria do mundo, para falar em 4 fronteiras. O Brasil é um país olhado com ambição, como as terras raras, por exemplo, que interessam ao americano, ao chinês, à Alemanha, a todo mundo. E o Brasil, se desinterditado, ele vai ter, sim, grande possibilidade de enfrentar o problema dos juros, de criar um fundo soberano de terras raras e minerais estratégicos, de criar títulos lastreados em terras raras e minérios estratégicos, de começar a reverter a curva da relação dívida-PIB e dos próprios juros. Então o Brasil tem para onde ir. Basta desinterditar o Brasil. Antes do Mitre e da Thaís, Jana, deixa eu também fazer uma pergunta. É a sua primeira vez aqui, o Aldo já esteve em outros programas com a gente. Queria que você falasse quem é Renan Santos, se apresentasse também para o público que ainda não te conhece, mas também, de certa forma, que propostas também, 2, 3 prioritárias que colocaria à mesa? Bom, de fato, é a minha primeira vez aqui. Queria agradecer a Band, agradecer todo o time presente, agradecer ao Aldo. Bom, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou de uma família de classe média, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que redundaram na queda da Dilma Rousseff, lutei, à época, pelo apoio à Operação Lava Jato, que depois foi demonstrada, vamos dizer, como operação útil no combate à corrupção, mas que foi desmontada a posteriori pelo senhor Jair Bolsonaro, sua família e o STF. Com base na luta que nós tivemos, não só contra a corrupção, mas na luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua livre do crime organizado deveria ser uma premissa. Eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político. Com base nisso, fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido é Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos, e o que nos falta na prática é imaginação. E aí as propostas dentro dessa imaginação: devolver o território do brasileiro aos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre. Fazer uma reforma, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos, de fato, amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece em todo o Brasil e mantém regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato nosso, caso aconteça, vai mudar o destino do Brasil. A gente pode colocar aí uma questão específica e concreta e muito grave, que é a questão fiscal. A pergunta que eu faço aos dois é exatamente essa: que passos podem ser dados visando uma disciplina fiscal que permita que os juros comecem a cair? Porque o Brasil vive esse drama, as empresas vivem isso, os consumidores estão endividados. Por quê? Tem o juro e atrás do juro tem a questão fiscal. Que posições objetivas os senhores têm para combater objetivamente isso? Eu começo, Aldo? Eu acho que a gente tem que começar com uma reforma fiscal na área da despesa. Nós temos, a experiência internacional demonstra que o controle de gastos no longo prazo, ele cria regimes fiscais mais funcionais e que conseguem segurar a curva da dívida. O nosso deputado federal, Ken Kataguiri, ele produziu uma PEC junto com os deputados que faz um controle justamente dessas despesas e que é muito enfática e é muito rígida.
Essa reforma, ela endereça não só privilégios do judiciário, mas endereça questões como, por exemplo, indexações que envolvem BPC e aposentadoria, renúncias fiscais de lobbies poderosíssimos. Essas renúncias fiscais têm um impacto fiscal gigantesco. Ela endereça questões que envolvem a reforma da Previdência e certos privilégios que existem dentro do regime previdenciário brasileiro e que, caso passe, uma expectativa de em 10 anos você ter uma economia na casa dos 3,3 trilhões. Lógico que todo o Brasil, toda reforma tem algum tipo de mitigação, né? Mas se a gente falar em 3,3 trilhões, a gente fala num controle, nessa curva galopante da dívida que a gente tem, e aí a gente passa a falar em redução de taxa de Selic, maior espaço discricionário para investimento por parte da Presidência da República, que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e o outro construir mais. E aí a gente começa a endereçar outros problemas brasileiros importantes. Aldo. O país vive aquilo que os economistas chamam de voo de galinha, que é o voo curto e o voo baixo. O atual governo tem duas políticas econômicas. Uma é aumentar a despesa e a outra é aumentar imposto para pagar despesa em ano eleitoral. Política de crescimento o governo não tem. O país tem crescimento sofrível, porque não tem como um país crescer com taxa de juros de 15%, que é a taxa oficial, a taxa real no banco é mais do que 20%. E com uma relação de investimento do PIB de 16% do PIB. Você olha para a China, é 3% de juros e 40% de taxa de investimento. Eu acho que o Brasil tem como reduzir despesa, e é preciso reduzir. Não é fácil, porque agora o Supremo acabou de dizer que o teto do judiciário é de 76 ou 78 mil reais, com a antecipação de quinquênio e outros benefícios para o judiciário. Então, eu creio, diferente do que acha o Renan, que o primeiro passo é fazer o ajuste pela receita. O país começar a crescer, remover os obstáculos ao crescimento do país, remover os obstáculos criados pelo Supremo, criados pelo Ministério Público, criados pelo IBAMA.